a nossa querida vereadora Camila Araújo, que vai dar o bom dia e volta para Juliana ler o merchan, porque senão o salário... Bom dia, vereadora. Bom dia, Herbert, bom dia, Emerson, bom dia, Juliana, bom dia você que está na audiência aqui do RN Verdade. Daqui a pouco uma entrevista muito boa. Juliana, Uninassal é a melhor. Quero falar da Uninassal Natal, que tem muito que comemorar. São 20 anos de história sendo parte da transformação potiguar. E esse é um grande legado. Acreditar em um ensino empreendedor, inovador e tecnológico que forma profissionais conectados com o mercado e cidadãos do futuro. Uma real jornada de sucesso. Então acesse aí uninassal.edu.br e faça parte. Uninassal Natal, há 20 anos, formando líderes. Bom dia, vereadora. Mais uma vez, Juliana, eu queria que você dirigisse como mulher inteligente, que é a primeira pergunta para a nossa vereadora Camila Araújo, que é a nossa entrevistada hoje no RN Verdade. E em breve aguarde Herbert de Souza na tela da TV. Olha, e Camila tá aqui, né? E a gente viu esses dias aí uma polêmica danada sobre um título de cidadão que ela teria dado a Ítalo Ferreira, e Ítalo Ferreira não teria mostrado interesse em receber esse título. Eu queria entender direito que história foi essa, Camila. Pois é, Juliana, em 2021 ainda, o meu primeiro decreto legislativo que apresentei, que propus, foi um título de cidadão honorífico ao nosso atleta potiguar, campeão mundial e agora também das Olimpíadas desde 2021. Esse foi o decreto legislativo número 5, apresentado em março de 2021. 2021, né? Após ter conversado com dona Catiana, que é a mãe de Ítalo Ferreira. Eu estive em Bahia Formosa, a procurei, porque admiro no Ítalo Ferreira a história de alguém que superou as limitações, né? Um município do estado do Rio Grande do Norte, veio de baixo, semeou muito. Quantas renúncias aquele jovem não teve, né, que abdicar e superar, né? Então, admirei muito esse trabalho de base que ele faz, porque o meu trabalho, o meu mandato é muito focado na base. Tenho muitos projetos esportivos, desde futebol com crianças, como adulto, esporte amador. No bairro Nordeste onde eu moro, até os dias de hoje, mesmo estando vereadora, contribuí com a mudança radical do esporte naquela comunidade. Nós tínhamos uma quadra velha, sucateada, hoje temos o maior complexo esportivo da região oeste de Natal. Então, tudo isso me fez ligar a Ítalo Ferreira e querer homenageá-lo por tudo que ele representa. E ali, dona Catiana fez contato com ele, ele estava no Japão, e ele manifestou total interesse, apenas fez uma reivindicação, que não queria receber com formalidades, ou seja, não queria vir até a Câmara, porque não gosta de se expor, enfim. E aí, surfista, né? Gosta de ficar na praia, né? Isso mostra a simplicidade dele e o tamanho desse garoto. Então eu disse à mãe dele, não tem problema, a gente vem, faz a entrega aqui mesmo, ele pode estar até dropando uma onda, termina de dropar, a gente vai e entrega o título do jeito que ele quiser, a gente quer homenageá-lo. E aí, como houve a concordância, apresentei na Câmara Municipal e foi aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Foram 29 vereadores que subscreveram perfeitamente. Após isso, aí ele ganha as Olimpíadas, né? Torna-se campeão mundial das Olimpíadas. Foi antes, parabéns, vereador. Antes dele se tornar... Né? Que sua visão, né? A visão que você teve em homenagear um cara que realmente merece ter honrado o nome do Rio Grande do Norte em nível nacional. Bem, após aprovado, torna-se um documento, né, registrado, publicado em Diário Oficial. Então, torna-se um documento, um ato oficial da Câmara e publicado no Diário Oficial do município, enfim. O que é que ocorre? Após abril de 2021, com este título aprovado, este decreto publicado, aí houve toda uma dificuldade de contato com a mãe, não é? Com uma resposta do atleta. Eu dialoguei na época com o Paulinho Freire, era o nosso presidente da Câmara Municipal. Ele disponibilizou toda a estrutura da casa para levar até Bahia Formosa. Inclusive, os vereadores, a grande maioria, iriam nessa comitiva para fazer essa entrega. Né? Iria montar tenda, toda uma estrutura para fazer um ambiente atípico, não na Câmara Municipal, do jeito como queria, né, o campeão, mas de maneira muito honrosa a Câmara Municipal iria até Bahia Formosa fazer essa entrega. E depois, para combinar este momento, aí não houve mais retorno.
fazíamos contato. Houve um erro de ligávamos. comunicação pelo que eu estou O que vendo. você acha que aconteceu? Eu acho que após tornar-se campeão e saber que eram políticos que queriam fazer, eu acho que ele podia Recuou. Recuou para não se expor, depois poder Para não pensar associar a imagem dele à a política, né? Pode ter sido isso. Mas aí não houve aquele retorno. O que é que acontece? Em outubro de 2021, eu vou a um culto em Bahia Formosa, era o culto de posse do pastor Marcos de Souza. E aí eu disse, eu vou aproveitar e vou na casa de Dona Catiane e vou entregar às mãos dela o título que a Câmara aprovou. E assim eu fiz. Né? Anunciei que estava ali, ela estava de saída já no carro dela, no veículo, ela parou, recebeu o título e eu pedi para que ela entregasse ao campeão quando pudesse. Pronto, né? vamos seguir. Então o título já foi entregue, eu acho que é uma pauta inclusive até superada. E eu agradeço a Juliana a pergunta, porque foi a oportunidade Para explicar, porque ficou explicar. saindo aí como se ele não quisesse, não deu cabimento e tudo mais, mas é bom explicar que talvez aí ele não queira realmente se associar. Ele tem muita dificuldade com isso, né? O pai dele é bem político lá, e aí ele não gosta muito. E que em momento algum eu tô querendo usar a imagem dele para eu não preciso me promover as custas Primeiro, de lhe parabenizar ninguém. pela atitude, né, Juliana? E só para encerrar e a gente ir para outra pergunta, eu acredito que não tenho procuração para defender ele, não o conheço pessoalmente, mas eu acho que houve uma falha de comunicação aí. Eu acho que houve, não quero Sim, aqui. Herbert, Na minha opinião, e o que eu detecto pelo fato que eu já li, já reli, eu acho que houve uma falha de comunicação para que pudesse, mas a atitude da vereadora foi muito nobre. E isso não diminui nada, a minha A admiração, homenagem, o respeito, a homenagem. Ele é Exatamente. muito digno dessa homenagem e acho lindo o trabalho de base que ele faz, que é o que eu faço também. E é assim, ajudar. Agora, vereadora, falando de título de cidadão, hoje a Câmara recebe o ex-presidente Jair Bolsonaro depois de uma luta enorme por causa desse título, né? Foi para a Justiça, voltou, acabou dando certo aí o título e ele vai receber hoje, vai ser bem movimentado na Câmara hoje, né? Perfeitamente, né? O título honorífico de cidadão natalense é a maior honraria entregue pelo Legislativo da nossa cidade. E é uma prerrogativa de mandato. Todos os vereadores, né, têm o direito de apresentar alguém que ele queira homenagear, então ele apresenta a sua propositura. E assim o subtenente Eliabe apresentou o nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, para mim, meu presidente, porque foi nele que eu votei e defendo, acredito, por diversas razões, né, do campo das ideias, enfim, das pautas de costumes. Então, o que é que acontece? Quando ele apresenta essa matéria, aí vem o trabalho da oposição, que é legítimo, né? Legítimo você defender o contrário, porque diverge das pautas identitárias, de costumes e etc. E a gente vive no espectro da direita, da esquerda, do centro, então naturalmente que a oposição Mas a democracia sempre imperando, claro, ela né? tem que prevalecer, tem que imperar a democracia, o respeito e etc e tal. Aí o que ocorre? Houve, de fato e de direito, uma apresentação dessa matéria em regime de urgência, que também é um outro dispositivo que se pode utilizar na casa. Tratava-se de uma urgência em razão da vinda dele ao estado do Rio Grande do Norte, então faltavam, acho que 3 dias para o presidente estar aqui, né, fazendo o Rota 22, que é um projeto idealizado pelo senador Rogério Marinho. E aí apresentou-se o requerimento de urgência. A oposição manifestou o contrário ao requerimento de urgência. E aí, quando se passa, vota-se a urgência, tem que ter a maioria absoluta da casa, o quórum qualificado, vai para as comissões. Pronto, ele vai receber, não vai? Vereadora, deixa eu fazer uma pergunta dentro do contexto. Ele é o primeiro ex-presidente a receber o título de cidadão natalense? Eu não tenho essa informação, se você tiver, Juliana, me passa. Acho que a nossa jornalista, não é o primeiro, ele é o primeiro. Luiz Inácio recebeu. Mas não foi a Lula Câmara, recebeu. né? Acho que é a primeira vez que um ex-presidente vai na Câmara Na receber. Câmara, é a primeira vez Isso. que vai um ex-presidente na Então, Câmara receber. o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu da Já. Câmara Municipal também? Sim, recebeu. Da Câmara? Da Câmara Municipal. Pronto, então... Não foi na legislatura que eu faço Entendi, parte, mas foi nessa recebeu. anterior, mas já recebeu. Então, E é o natural. ex-presidente Bolsonaro também tem todo o direito, né? Prestou serviço também aqui no Estado, como o Temer também tem, Sim. Dilma tem. Então, eu acho que, independente da questão da posição política, eu acho uma atitude muito digna
das senhoras e senhores vereadores. Agora, se todo mundo for exigir isso, todo vereador que defende o bem for pedir título de cidadão para presidente, vão dar para Fernando Henrique. Olha, E assim, não pode um vereador tolir, né, a parte de legislar dos mandatos que são autônomos e são independentes. E assim, na época foi dito que foi uma votação truculenta e etc. Não foi dentro das 4 linhas. Inclusive o próprio regimento interno, no artigo 62, no inciso 3º, diz que com as matérias são de urgências e chegam nas comissões, as comissões têm um prazo de até 24 horas. Até, não é o mínimo, é o máximo 24 horas. Como trata-se de uma matéria simples de você dar seu voto, qual a dificuldade de você dar seu voto, sim ou não, a uma matéria de título honorífico, né, de cidadão natalense. Então, achei razoável, junto com o presidente e vice-presidente da Comissão de Educação, de dar 15 minutos à colega, que é a vereadora Samanda, que estava com dificuldade de emitir seu voto. Ela achou que os 15 minutos não eram o suficiente, e aí houve um imbróglio, gente, e aí quem tem que decidir é o Supremo, que é o plenário. Né? Lá são 29 representantes do povo de Natal. E ali foi absoluto a maioria dos votos favorável ao parecer, ao voto sim ao título de cidadão natalense. Ela achou ruim, ela entrou na justiça e, de fato, realmente a casa, para evitar se esticar a corda e você levar meses no Tribunal de Justiça, a gente abriu esse precedente, dialogamos, acordamos, ela trouxe, foi dado a ela as vistas de 24 horas. Depois das 24 horas, ela veio, deu seu voto contrário, que é o que todos nós sabíamos que seria, e pela segunda vez foi votado e aprovado por unanimidade, e será quantas vezes fossem necessárias, né? E ele hoje vai receber esse título. Uma notícia aqui de última hora: um avião com mais de 240 pessoas a bordo caiu perto do aeroporto da Índia. Ele estava saindo de Londres, né? A informação, e estava aí lotado, né? Com muitos britânicos, inclusive, e provavelmente aí todos morreram. Caramba, olha só, outra notícia também de última hora, uma confusão, né? Um homem discute aí com outro motorista, ele sai do carro dele, vai até o outro e causa um travamento aí na ponte de Igapó, tá? Então, uma confusão, uma briga de trânsito, não chegaram aí às vias de fato, mas ficaram lá discutindo, então mandaram agora aqui imagem pra gente. E o Joelson Figueiredo mandou aqui uma foto de um posto na Avenida Moema Tinoco, próximo a João Medeiros Filho. O preço da gasolina R$ 5,79 e no aplicativo R$ 5,75. Camila, vamos falar um pouquinho sobre o seu mandato, né? Como é que tá? Qual é a sua bandeira? O que é que você tem apresentado lá que merece destaque aqui no RN Verdade? A gente defende família, cidadania, né? E dentro do contexto da família, a inocência das nossas crianças, a garantia absoluta dos direitos da criança e do adolescente, pelo que eu fui conselheira tutelar durante 10 anos, defendendo, de fato, de direito, o acesso às nossas crianças e adolescentes como cidadãos de direito, qual é o que está estabelecido na nossa Constituição de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o acesso à educação, à saúde, à convivência familiar e comunitária. Então, a gente tem como bandeira, né, defender a família dentro das pautas de costume. Eu sou conservadora, sou cristã evangélica, não é? Sou de direita, então defendo Deus, pátria, família, nossa liberdade. E tem um dos braços, né, do nosso mandato também, é o esporte. Eu acredito muito nessa ferramenta, Herbert, Juliana e Emerson, porque você consegue evitar que crianças, adolescentes enveredem por caminhos obscuros, né, que o submundo possa alcançá-los. Na igreja, sou da Assembleia de Deus e sou também líder do departamento infantil, do DEPIM. E a gente aprende muito que o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Então, que as famílias se aproximem mais dessas crianças, que a família acolha, ensine as nossas crianças, né? Se eu pudesse dizer a cada pai, cada mãe, não oferte um celular para o seu filho enquanto ele for criança, enquanto ele não tiver maturidade para lidar com essa ferramenta. Me perdoe eu lhe interromper, mas em cima do seu raciocínio, eu também sou uma pessoa que me considero conservadora, sou cristão evangélico, e eu acho que a internet hoje ela é muito danosa para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. E eu sempre disse, e vou repetir aqui, alto e bom som, independente de direita, de esquerda, de centro, que a internet ela precisa de regras, ela precisa de regulamentação. Eu sou literalmente favorável à regulamentação da internet. Eu queria a opinião da senhora.
Já eu sou contra para os adultos. Acho que quando você regulamenta, você também cerceia a liberdade, né? De opinião, de posicionamentos. Mas eu acredito que para criança e adolescente, sim, aí esse controle tem que ser dos pais. Veja só, os pais permitem que os filhos tenham o Instagram. O Instagram tem uma idade mínima para se fazer uso. Aí o pai vai lá e mente. Concorda que, ou permite que a criança criou o Instagram. Peraí, a partir de 18 anos, minha filha, você tem 7, 5, 6, o que é que você quer? Mas fazer o adulto no pode ir para a internet, falar o que quer, agredir. Ter discussão de ódio, Isso, discurso de entendeu? ódio, por exemplo. Não, aí eu entendi seu raciocínio vereadora, agora. É isso que eu estou colocando. Não é, olha, regular, a internet não é uma terra sem lei. Regular, vereador, eu considero que hoje é uma terra sem lei. Regular, na minha opinião, não é censurar. Censurar é diferente. Regrar é outra coisa. Por exemplo, eu imagino que você já deve ter passado aí por situações de haters na internet que falam absurdos, difamação, calúnia, né? Eu imagino que a senhora mesmo tenha passado já por isso. Uma coisa é uma liberdade de você emitir uma opinião. Aí uma opinião você pode criticar atitudes, posicionamento, mas quando você entra no campo pessoal, isso aí já é crime. Isso aí. Né? É isso aí. Então, nesse aspecto, porque é uma linha muito tênue, então, que a gente precisa ter muito cuidado. Com esse quesito, aí eu concordo com o senhor. Até porque, de fato, eu defendo que a internet ela não deve ser tratada como uma terra sem lei. Olha, o Igor Beckman está aqui parabenizando a vereadora, o posicionamento dela e as palavras dela aqui no RN Verdade. Agora, vereadora, a gente está aí com um mandato recente, né, do prefeito Paulinho Freire. O que você tem avaliado? A gente está vendo aí que vai ter greve agora da saúde, por exemplo, na próxima semana. Como é que você avalia o mandato do prefeito? Você é do grupo dele? Sou da base aliada de Paulinho. Fui uma das que mais fui para a rua pedir voto por acreditar na pessoa de Paulinho Freire, desde quando presidente da Câmara, vereador. O legado, a história que ele tem de vida pública, não é? Mais de 30 anos servindo ao nosso povo, seja deputado estadual, vereador, e uma conduta ilibada, né? A prova disso é que você não tem nada que possa dizer o contrário da reputação de Paulinho Freire. Paulinho, ele sempre foi um apaixonado por Natal, é um empreendedor, escreveu sua história como empresário, gerando emprego, renda, movimentando a economia local da nossa cidade. Então, ele tem essa expertise que é natural dele, é um dom que ele tem, que Deus o deu. Fundador de um dos maiores eventos da história do país, que é o Carnaval. Que atrai turistas, que movimenta vários traders aqui da nossa cidade, o hoteleiro, até o vendedor de pipoca, de água, vereadora enfim, os Camila, ambulantes. Eu quero lhe pedir... Agora é uma gestão desafiadora. Eu quero lhe pedir perdão aqui pela Juliana, pelo Emerson. A gente tem que cumprir um horário da rede, mas você já está mais do que convidada a voltar aqui novamente, falar dos seus projetos, falar das coisas boas que chegam para o povo. Muito obrigado, viu, vereadora? Eu quem agradeço o espaço, a oportunidade, e tenho avaliado positiva e desafiadora demais a gestão de Paulo Freire aqui em Natal, mas torço para que dê certo. Obrigada, vereadora, e eu torço também que seu mandato aí continue avançando. Obrigada, agradeço a audiência e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Olha, Vanvan vai hoje para Iahu, tá? Beijo pra você, Vanvan. Feliz Dia dos Namorados aí. Lúcia Regina ganhou Patati Patatá, um circo maravilhoso que tá acontecendo ali no Carrefour. Fiquem com Deus. Tchau. E até amanhã, professor. Fique sabendo. E fique sabendo. Valeu. O RN Verdade vai ficando por aqui. Agradecemos sua audiência e confiança. Amanhã tem mais apuração, mais análise e, acima de tudo, mais verdade. Às 7 horas da manhã, RN Verdade, na Clube FM Natal.